tudo, eu te convido a conhecer o meu projeto e a viver com um remédio a menos. O tema do vídeo de hoje vão ser os 3 eixos do meu projeto Um Remédio a Menos. O fato é que com a longevidade é mais provável que a gente apresente um número maior de doenças ao longo da vida. E essas doenças vão precisar de tratamento. Então a gente acaba indo a cada vez mais especialistas. E cada um deles trata e medica de acordo com a sua área. Raramente a gente é tratado como um conjunto, como um sistema. Então isso faz com que a gente chegue a um fenômeno chamado de polifarmácia. O número de remédios exato para se categorizar uma polifarmácia ainda é variável, mas o conceito é o uso de várias medicações por mais do que 3 meses por uma mesma pessoa. E polifarmácia tem uma série de implicações tanto maior quanto maior o número de remédios que se use simultaneamente. No Canadá, que tem despontado como um país pioneiro no estudo da polifarmácia, o estudo de 2012 concluiu que 66% dos idosos usam 5 ou mais medicações ao mesmo tempo. Já é sabido que a associação de 4 medicações leva a 60 interações possíveis e 64 reações adversas. Isso é tão exponencial que quando alguém usa 8 medicações ao mesmo tempo, são 110 mil interações possíveis, são 100 mil reações adversas potenciais. 100 mil reações adversas. A ideia do meu projeto Um Remédio a Menos é alcançar uma vida saudável através do bom uso das ciências, algo que em medicina a gente chama de ser baseado em evidências. Isso significa que quando existe uma recomendação médica, quando existe uma indicação de algum medicamento, ela é feita com base em estudos que duraram anos, que foram feitos em diversos continentes, em muitos países, com milhares de pessoas, com uma série de critérios rígidos e muito controle. O recado aqui é claro, se não é necessário, por uma comprovação científica, então não use. Eu, como anestesista, que é o médico que mais vive de entender e interagir medicações, fico muito à vontade para dizer. Remédios são muito importantes e salvam vidas, mas vale a regra de ouro, menos é mais. Por algumas vezes eu usei o termo prescrição para me referir à receita médica. Algo que nos últimos anos vem ganhando terreno é um movimento chamado de desprescrição. Ou seja, desenvolver algoritmos, desenvolver mecanismos para que os médicos aprendam a retirar das pessoas, principalmente os idosos, de medicações que eles vêm usando há muitos anos e de alguma forma já estão dependentes dela. Isso existe principalmente em países como o Canadá e vem acontecendo para desde medicações simples, como alguns protetores gástricos, como os prazóis, passando também por antipsicóticos, muitas medicações que ajudam os pacientes a dormir e são grandes medicações com potencial de dependência, e até medicações para controlar a glicose e o diabetes. Por isso tudo, eu te convido a conhecer o meu projeto e a viver com um remédio a menos. Aqui eu não vou simplesmente dizer, perca peso, faça atividade física, pare de fumar, cuide do seu coração, reduza seu estresse, perdoe e medite. Essa é uma mídia de informação, séria e para todos. Aqui você é meu convidado para aprender como fazer, de um jeito simples, prático que funciona. Não com base no que eu acho, mas com base em 20 anos de estudo em saúde, de forma multidisciplinar, trazendo aquilo que gera resultados para o corpo e para a mente, e conexão com o sistema. Vou te ensinar isso passo a passo, baseado em 3 eixos. O primeiro eixo é a aplicação de conhecimento científico à rotina do dia a dia, para combater a medicalização do corpo. A gente faz isso através da nutrição, das atividades físicas, cuidando de hábitos como o sono e modificando outros hábitos. Isso é saúde preventiva, não apenas medicina preventiva. O segundo eixo são os cuidados sistêmicos da mente, para combater a medicalização das emoções. Obviamente, a gente vai usar muitos conceitos da terapia sistêmica, mas a gente também vai trazer ferramentas da terapia cognitivo-comportamental e outros dispositivos de regulação emocional, como a terapia dialética, como a terapia dos esquemas e o próprio mindfulness. Isso vai se refletir em melhora da qualidade da educação infantil e também na prevenção e tratamento de transtornos em adultos. O terceiro eixo é caminhar com sentido, para a gente combater aquela medicalização do bem-estar e a ditadura da felicidade. E isso a gente vai fazer com neurociências, seja através da psicologia positiva, que estuda felicidade, sentido, propósito, seja através da plasticidade neuronal, ou seja, a capacidade dos nossos hábitos modificarem para melhor ou pior o nosso cérebro. Também através da neurogênese. Desde 2012 a gente já sabe que a gente pode gerar novos neurônios no cérebro, fazer determinadas áreas crescerem. Mais importante, a gente já sabe
como fazer isso. A gente também vai entrar um pouco em epigenética, como determinados hábitos, inclusive alimentares, podem modificar os nossos genes em vida. E a partir da nossa vida, a gente transmitir isso aos nossos descendentes. Ou seja, melhores hábitos na nossa vida fazem com que nós possamos ter filhos melhores. Além disso, a gente também vai estudar a ciência contemplativa, uma neurociência especificamente dedicada à meditação e a estudar os seus efeitos preventivos e de tratamento de uma série de doenças, inclusive de uma doença moderna como Alzheimer. Eu gostaria que vocês imaginassem comigo um exemplo do dia a dia. Vamos pensar num cara de 50, 60 anos, aquele cara meio cheinho, dito parrudo. Esse cara tem a glicose alterada, talvez já esteja até diabético, e ele tem um endócrino. Ele também está hipertenso, vai a um excelente cardiologista. Todo mês ele vai numa nutricionista que cuida do colesterol. Não é difícil a gente pensar que esse cara tem isso tudo porque ele é sedentário. E talvez a única coisa que ele precisasse fosse fazer atividade física, não é mesmo? Acontece que ele sente sono e um pouco irritado. E aí, com base nisso, ele resolveu procurar um psiquiatra, que resolveu melhorar o humor dele e também ajustar o sono. Como ele dormia muito de dia, à noite ele não conseguia dormir, começou a abusar de uma série de medicações para induzir seu sono e agora ele precisa tratar o humor e o sono. Também vai num psicólogo. Por acaso, numa certa consulta, alguém descobriu que ele roncava. Ele roncava tanto que o sono dele tinha episódios de apneia. E aí foi então que ele pôde descobrir que a pressão alta e a sonolência que ele tinha eram decorrência desse problema. E é por isso que ele não tinha energia para malhar. O que faltou nesse caso foi visão de conjunto. Se esse paciente for a um otorrinolaringologista e tratar a apneia dele, ele vai passar a dormir melhor. Então ele não vai ter sono, vai poder fazer atividade física. O peso dele vai baixar, porque ele vai sair do sedentarismo. E aquelas 3 questões iniciais de glicose, pressão alta e colesterol vão se resolver. Parece fácil, né? Só que para fazer isso tudo, ele precisa de motivação. E a gente só se sente motivado na vida quando tem um propósito. Talvez um pouco acima do peso, com dor nas costas, talvez com hérnias lombares, ele tenha se aposentado. E aí se acostumado a preencher a vida dele com idas a médico, tratamentos, de farmácia em farmácia, lidando com uma certa solidão e com uma depressão. E com isso ele passa a não viver mais o único momento que importa, o presente e a conexão com algo muito maior do que seus problemas pessoais. Ele para de ter um objetivo a perseguir todos os dias de sua vida. Usando os 3 eixos do meu projeto Um Remédio a Menos, é possível devolver saúde física e mental e dar um sentido à vida do nosso paciente imaginário, mas tão real no dia a dia. Acompanhe meus textos, posts, vídeos, stories, seja aqui pelo Instagram ou também aqui pelo Facebook. Curte, comenta, compartilha, divulga, interage comigo, me diz o que você achou, me fala o que você quer ver aqui. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.